Preste atenção, por favor, a apresentação do Big Day. Que veio quando ainda é criança, cedo ela faleceu, mas com herança deixou esperança. Nessa escola, fundade, sua homenagem, sua poesia que trazia diversidade, mantendo a tradição, mostrando modernidade, passando sua mensagem para todas as idades. Publicou Rosa de Pedra que brota em minha salina, trazendo inspiração para mim fazer essa rima. A cultura nordestina como variante, sabe, obras de Lula, perfeito elaborado, tudo ela pelo decorado, mandando ser passado, temendo que apressado, pensamento avançado, auto-debruçada, procurou despertar, um elemento do seu amado, conhecido como mar, uma grande escritura pra ela, de um chapéu, com os escritores, de rodar, com a força do espírito, sobre o outro espaço, no chão, pedra e aço, onde não vemos no espaço, nessa homenagem que parte do coração, o pensamento vai além, que não tem pé no chão, solidário pra quem tem respeito, dedicação eterna, mas não caminhar na lista da educação.